E aí começamos a despertar as sensações, as percepções, as emoções e os sentimentos. Esse é o nosso momento espiritual agora. As nossas emoções e os nossos sentimentos estão sendo trabalhados. Só que nesse instante aqui na Terra, nós demos muita atenção à intelectualidade, mas nós ainda somos analfabetos emocionais. Nós sentimos e não sabemos o que sentimos, e não sabemos como lidar com os sentimentos. E reagimos por conta dos instintos que possuem uma força energética muito grande. Mas nós precisamos lembrar também que tudo isso representa energia. Nós somos um conglomerado de energia. Todos os nossos corpos sutis são diferenciados níveis de energia. As nossas emoções e os nossos sentimentos vibram em nós. Possuem cor, possuem tonalidade, possuem odor, perfume ou não. Então nós estamos imersos nesse mundo de energia, interagindo uns com os outros, pegando cargas uns dos outros, nos nutrindo uns dos outros, sem ter consciência disso. E tudo isso vai se manifestar no nosso corpo espiritual, provocando desarmonias ou estados de saúde. Então, quanto mais consciência nós passarmos a ter em relação a isso, melhor poderá ser a nossa qualidade de vida, o nosso relacionamento com a gente mesmo. Cada emoção e cada sentimento possuem recados da alma e finalidade divina em nós, porque nada do que sentimos é errado. É divino, porque tudo em nós é divino. Só que nós também não temos consciência disso. Mesmo aquelas emoções que nós aprendemos desde criança que era errado sentir, ela possui uma funcionalidade. Porque tudo na natureza criado por Deus possui uma função. Nada fora da natureza, nada é disfuncional. Tudo tem uma função. Então as emoções, elas estão muito mais ligadas aos nossos instintos básicos de conservação do que os sentimentos. Até porque possuem caminhos energéticos diferentes. As emoções, e nós podemos fazer essa experiência com a gente mesmo. Por exemplo, a raiva. Geralmente a gente sente a raiva subindo de baixo para cima. O caminho energético vem do chakra básico para cima. Enquanto que o sentimento possui o caminho energético situado no chakra cardíaco. Ele vem daqui para fora. A gente sente tristeza aqui, a gente sente amor aqui, a gente sente angústia aqui. E cada sentimento tem um recado da alma para a gente. Porque nessas estruturas espirituais que se manifestam na Terra aqui através de nós, a nossa alma, que é uma estrutura espiritual, ela é o nosso guia. Ela é aquilo que dá o sentido para a vida. O sentido, o senso na vida. E a alma está situada também, se manifesta aqui, não no coração, mas na glândula timo, que fica localizada um pouco atrás, por detrás do coração. E essa alma é o nosso guia seguro. Só que muitos de nós não estamos acostumados a lidar com ela. Grande parte da humanidade, nesse instante, se desconectou da própria alma. E aí vem uma sensação de vazio, de não preenchimento, porque nós estamos muito mentais e muito pouco emocionais. Nós pensamos a vida ao invés de sentir a vida. Nós pensamos o amor ao invés de sentir o amor. Vocês já pararam para pensar isso? Que a gente não sente o amor aqui, o nosso amor é aqui, é pensado. Se eu perguntar para vocês o que é o amor, vai vir uma teoria linda. Aí se eu perguntar, e como é que você sente ele no seu dia a dia? Aí a gente vai ter que parar para pensar. Pensar, não sentir. E o amor é sentimento. É ele que dá sentido para a vida. É ele que é a cura de todas as nossas questões que envolvem os estados de desequilíbrio que se manifestam como doença aqui na Terra. Então, como nós estávamos falando, eu estava dando o exemplo da raiva. Uma emoção básica e necessária. Por exemplo, todos nós sentimos raiva quando a raiva é uma emoção básica de defesa.
Ela existe na nossa vida para que a gente aprenda a se defender. Toda vez que alguém transgride algum limite que nós consideramos importante para nós, automaticamente vem a raiva. Mas ela vem para que a gente saia da passividade e se coloque e se defenda. Só que nós não somos treinados para lidar com as nossas emoções. Nós não somos treinados para lidar com a nossa raiva, com o nosso ciúme, com a nossa inveja, com nada disso. A gente prefere negar que existe, ou fingir que existe, e até dar nome mais bonitinho para ela. Eu estou irritada, eu estou chateada, eu estou magoada. Tudo isso é raiva nas suas mais diversas formas de apresentação. O que existe como pano de fundo disso é a raiva, uma emoção básica de defesa. E o que a gente faz com a nossa raiva? Como a gente treina os nossos filhos, os nossos adolescentes e a nós mesmos para lidar com a nossa raiva? Porque fingir que ela não existe, negar, causa um bloqueio energético. E esse bloqueio energético vai causar algum dano no nosso corpo espiritual, que vai irá se manifestar no nosso corpo físico. Mas também despejar o nosso conteúdo energético de raiva nas pessoas, também a gente dispara processos no outro. E também não é correto, porque nós estaremos infringindo diversas leis da natureza, da ética universal. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente provoca no outro. E o outro não tem que aturar a nossa raiva. Nós precisamos aprender a dar um choque de lucidez naquilo que a gente está sentindo. Por que eu estou sentindo raiva? Qual é o foco da minha raiva? E o que eu faço com a minha raiva? Porque se ela é uma emoção básica de defesa, ela existe com uma função, que é eu me colocar e eu me defender. Mas no ápice da sua carga energética, ela é uma das emoções mais difíceis da gente lidar, dado o conteúdo forte energético dela. Nunca responder com raiva será a melhor opção. Porque, em geral, a gente vai despejar no outro a nossa raiva. Assim como guardar, a gente acaba implodindo por dentro. Não é? Muitas pessoas ficam com pressão alta por conta da raiva guardada. É uma carga forte. Então, aprender a lidar com a raiva, saia do foco da ação. Eu, por exemplo, quando eu estou com raiva, não respondo, porque eu sei que eu não posso responder. A minha língua é ferina, eu machuco as pessoas. Então eu saio de perto. E as pessoas vão atrás, né? Porque eles querem que você responda. Me deixa quieta. Agora não. Eu espero a intensidade diminuir, vou trabalhando, canalizo para o exercício físico ou para alguma outra questão, até eu ter condições de voltar e falar com aquela pessoa novamente e resolver a questão. Porque o meu temperamento também não permite fingir que nada aconteceu e deixar passar. Porque fingir que aconteceu é congelar a raiva no tempo. E isso provoca mágoa. Mágoa é a raiva que congelou no tempo. Você se sentiu agredido, alguém transgrediu algum limite em relação a você, você não trabalhou a raiva, ela se congelou no tempo. Toda vez que você lembrar daquela situação, sobe uma coisa por você. Essa coisa tem nome de raiva. Causa bloqueio energético e irá causar doença. E hoje a ciência comprova que a mágoa provoca câncer. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, a educar as nossas emoções, a sairmos desse analfabetismo, a parar de falar para a nossa criança que é errado ela sentir raiva porque um amiguinho do jardim de infância pegou o brinquedo dela. Se ela está com raiva, é legítimo, é um sentimento natural. Nós precisamos aprender a educar os nossos filhos para lidar com a sua raiva. Assim como a nós mesmos. O que nós fazemos com a nossa inveja? Eu não tenho inveja, eu sou um ser espiritualizado. Pode ser um ser espiritualizado, mas é humano. E se é humano, tem. Pelo menos aqui na Terra, no nosso estágio de evolução, todos nós temos tudo isso. Ciúme, inveja, raiva e várias outras emoções, porque são os instintos que precisam ser educados. Educados através do nosso eu superior, que é a nossa fonte divina, que é onde tudo se manifesta conectado com Deus. Nós estamos ainda muito mais ego do que eu superior. E essas duas forças transitam em nós. Quando nós começamos a ouvir essa consciência divina, essa própria consciência divina
nos inspira no caminho da educação espiritual, da educação das nossas emoções, da educação dos nossos sentimentos. A inveja é uma emoção também natural, no estágio evolutivo que nós estamos. Ela tem muito mais a ver com a admiração que nós sentimos por determinada pessoa, por ela ser quem é, ou por ela possuir o que possui. A questão é que, como nós também temos ainda muita baixa autoestima, pouco senso de valor pessoal, nós não acreditamos que temos a capacidade de atingir o que quer que a gente queira, de alcançar o que desejamos. Então a nossa insegurança e a nossa baixa autoestima nos faz desenvolver um padrão emocional de inveja, de uma inveja negativa. Então a gente joga em cima daquela pessoa uma carga energética invejosa. E ela é tão séria que ela seca a pimenteira. Ela não é, Jerônimo, o nosso xamã aqui da casa de Padre Pio. Mas é as plantas sensíveis, e as plantas, elas fazem um trabalho de limpeza espiritual. A pimenteira é uma delas. Comigo ninguém pode é outra, e tantas outras. Aliás, nós temos aqui algumas pessoas que lidam diretamente com essas questões. Não é a minha praia, eu tenho na minha casa, mas eu sei que faz esse trabalho de limpeza energética. Então, quando a carga de inveja é muito grande, você coloca uma pimenteira, ela seca. Ela realmente faz uma função de absorver aquela energia do lugar. Então, você vê como a carga energética é séria. E como todos nós ainda, de alguma forma, estagiamos nesse padrão, nós não somos imunes a ela. Então, a gente absorve o que vem na nossa direção. A gente só absorve porque possui essa vibração também em nós. Se nós já estivéssemos destituídos do padrão invejoso, desse estado invejoso de ser, a inveja do outro não nos atingiria. Atinge porque de alguma forma também nós temos. Então, nós precisamos ter essa consciência para a gente aprender a lidar com as forças que nós estamos. O que eu faço com a minha inveja? Porque como é uma energia que sobe, a gente sente um certo mal-estar. Porque as nossas emoções são energia, que produzem sensações corporais. Então a inveja, ela produz, sobe aquela coisa verde, né? Que faz mal. Sabe o que a gente mais faz com a nossa inveja? Fala mal do outro. Maledicência. O que está fundamentando sempre a maledicência, se nós olharmos com olhos de ver e com coragem, nós vamos ver que é um padrão emocional de inveja. Quer um exemplo básico que eu gosto de dar? Passa aquele homem lindo e maravilhoso com aquela baranga. O baranga, né, já é você desqualificando a criatura, não é? Aí você fala assim, só pode ter dinheiro. Já desqualificou, isso é maledicência, você já está falando mal de alguém. Ou então você admira uma pessoa que de repente está fazendo uma palestra. Aí você fala lá, está querendo aparecer. Você está maldizendo aquela pessoa. Mas por quê? Porque no fundo, o que está te incomodando é uma energia que você não sabe lidar, tem o nome de inveja. Você está numa reunião de trabalho, a ideia é maravilhosa, mas não é sua. Você bota contra. A ideia é boa, mas não vem de você. O que fundamenta essa atitude? A energia da inveja. Então olha como essas coisas são presentes na nossa vida e a gente não se dá conta. E isso em várias áreas. Em várias áreas. O que a tristeza, o que a angústia quer dizer pra gente? A gente sente angústia aqui, bem no centro da alma. A angústia é um recado da alma, precisamos nos dizendo que nós precisamos fazer mudança em algum setor da nossa vida. Só que a gente não ouve a alma. A gente não tem o hábito de escutar o que ela quer nos dizer. Ao contrário, a gente se afasta, se desconecta dela. E aí ela vai sumindo, vai dando uma sensação de vazio. Mas aquela questão precisa ser resolvida e a gente não quer entrar em contato. E vai ficando angustiado. Dizem, a Dona Modéstia Cravo, ela fala que a angústia é a alma gritando por mudança. Porque nós não ouvimos os sussurros e os recados sutis. Então ela dá um grito através da angústia. Tomada a decisão que nós não queremos, passa.
de mim. Então, todas essas questões, se nós realmente aprendermos a nos situar no campo do espírito, porque isso é um olhar espiritual, todos nós somos energia, todos nós interagimos uns com os outros nesse campo da energia, mas não estamos acostumados a assumir essa responsabilidade. A angústia é minha, a irritação é minha, a raiva é minha, mas o que a gente faz? A gente projeta no outro. A pessoa que me provoca inveja, eu quero ela à distância. Aquele que me irrita, eu quero ele à distância. A gente começa a taxar o outro ao invés de olhar para a gente. E aí vamos criando expectativas em torno das pessoas da nossa convivência e vamos criando uma confusão imensa na vida. Quando, na verdade, se a gente tiver um olhar espiritual de onde nós estamos situados, das questões que a vida nos apresenta para resolver, a gente assume a responsabilidade pela nossa evolução, pela nossa cura, pelo nosso bem-estar, por uma vida mais plena, mais saudável, mais harmoniosa, porque essa relação tem que ser boa conosco mesmo. Não adianta eu querer mudar o outro que me irrita. Ele apenas é um instrumento para que essa minha irritação venha à tona. A irritação é minha. Eu preciso trabalhar a minha irritação. Esse é o convite que a vida está me fazendo na presença daquela pessoa. Porque eu posso fugir dela. Vai aparecer outro igual, vestido de outra forma, de outra maneira. Isso era muito comum quando na minha época de advogado, que eu trabalhava com direito de família, né, as pessoas que casavam 3 vezes com o mesmo padrão de mulher, separadas 3 vezes. Você vai separar da 4ª, porque não está percebendo o que precisa ser mudado em si, na convivência com aquela pessoa. Porque nós sempre temos ao nosso lado as pessoas que nós precisamos. À luz da psicoterapia reencarnacionista, a gente chama isso de pessoas gatilho. Aquelas pessoas que vão disparar em nós o que nós precisamos nos curar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito raivosa, vai ter sempre uma pessoa perto de mim que vai disparar a minha raiva, até que eu aprenda a lidar com ela e a curá-la. Quando eu chamar essa responsabilidade para mim, efetuar esse processo, a própria natureza se incumbe de desfazer a lei da atração no sentido de atrair outras pessoas semelhantes. Aí eu vou atrair outros tipos de processos que eu preciso trabalhar em mim, porque a natureza nos pede incessantemente transformação. Nós precisamos também nos conscientizar que a vida aqui na Terra é evolução constante. Muito embora a nossa educação toda seja no sentido da gente buscar o que nos dê segurança, a vida quer movimento, a vida quer impermanência, a vida quer evolução, a vida quer agilidade, para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades emocionais, espirituais, intelectuais, sociais. Então vai ter sempre movimento em volta da gente. E a gente tem que estar atento para perceber o que eu tenho que aprender com isso. Qual o convite que a vida está me fazendo nesse instante, através dessa situação que me preocupa. O que eu posso resolver? O que me cabe fazer? Isso é karma. Karma em sânscrito significa ação. Eu preciso agir em relação a uma determinada situação que a vida está me devolvendo. Não é acomodação no sofrimento. Não é uma pura e simples aceitação. É uma ação para que aquela situação se resolva. Para que eu desenvolva as minhas habilidades racionais, emocionais, intelectuais, espirituais. Quando tenho esse olhar, eu administro a vida, não sou levada por ela. Porque muitos de nós parecem aquelas folhas secas que o vento vai levando e não sabe para onde vai parar. Tem um problema e se perde no problema. Né? André Luiz diz, num dos livros dele, se eu não me engano, O Sinal Verde, que o que aniquila o homem não é o problema, mas o problema é que ele cria em face do problema. Porque assim, a gente se para e cristaliza no problema. Tem um problema, tem um problema, tem um problema, tem um problema, tem um problema. Você está preso aí. Quando, na verdade, a gente tem que se distanciar e perceber o que é possível fazer nessa situação.
Se der para agir, haja. Se não der, entrega. De alguma forma, a natureza, o universo, vai trazer a solução. Porque em todo problema já existe o germe da solução. Isso é princípio. Existem alguns princípios espirituais que quando a gente aprende a lidar com ele, a vida fica mais leve. E um deles é esse. O próprio Cristo falou isso. Nenhum de nós carrega um peso maior do que o que pode carregar. A nossa cruz é na medida certa. Eu não gosto muito dessa história de cruz, não, porque a gente lembra dele crucificado, né? Mas vamos dizer o seguinte, a nossa bagagem, ela vem na medida certa, do nosso patrimônio espiritual, de tudo aquilo que nós já adquirimos enquanto espíritos, com a nossa capacidade de resolver as situações que a vida nos apresenta. Então, se a gente realmente confiar nisso, nenhum problema nos atemoriza. A gente sabe que a solução a gente tem condição de ter. Mesmo que seja deixá-lo pendurado ainda por um instante. Mas por que a gente não consegue isso? Porque nós temos a necessidade do controle da situação. Aí a gente fica ansioso. A ansiedade é a antecipação do futuro. É você sair do seu momento presente e ficar imaginando o que pode ser, que aconteça, e se é ilusão. O pode ser que aconteça é ilusão, não é real. É a mente lá no futuro. E a gente perde o foco aqui no presente. E o presente é onde nós temos a capacidade de agir. Então, antecipar a problemática futuro é perda de energia. E sem função, sem finalidade, sem razão. A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta a carga de cotas do que a gente tem que resolver. Então hoje é o aqui, é o agora, é o presente, com a situação que me apresenta e que eu tenho que resolver. Porque se eu ficar projetando no futuro as inseguranças e os medos, a gente vai começar a desenvolver ansiedades. Essas ansiedades podem se transformar em neuroses e as neuroses causam doença. Aniquilam o psiquismo do homem. Então olha como nós precisamos, no fundo, trabalhar a nossa mente. E esse é um ponto importante também, para que a gente entenda os nossos processos de cura. Nós não somos a nossa mente. A mente é como se ela fosse um aparelho. Nós somos a consciência que existe além da mente. Tanto que a mente, ela não para de falar. Quando ela é deseducada, quando ela não é treinada, quando nós não aprendemos ainda a lidar com ela, um monte de coisa passa pelo nosso pensamento. Um monte de coisa passa pela nossa mente. Coisas que nós temos até vergonha de estar pensando. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos mergulhados numa mente coletiva e o nosso aparelho, a nossa mente, ela não é treinada para selecionar. Isso a gente aprende quando é muito jovem. Eu me lembro quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos. A mente destrambelhada, eu pensava coisas que eu tinha até vergonha. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu sou horrível. Mas não, hoje eu entendo. Eu não pensava. A minha mente registrava, porque eu ainda não tinha um padrão de seleção. Muitas coisas ela automaticamente filtra pela nossa sintonia vibratória. Outras não. Na medida em que nós vamos educando esse aparelho, ela vai ficando cada vez mais seletiva, de acordo com as nossas afinidades. Mas quando nós não temos consciência de que a nossa mente é um aparelho, ela é destrambelhada. E mais, nessa mente, na nossa mente, estão registrados os programas das impressões que nós sofremos desde criança. Então, a gente já pode imaginar o desastre que isso é, né? Porque a maioria dos pais e dos educadores não são acostumados, não são educados e não são treinados para nos darem bons programas. Na melhor das intenções, os pais, ao educar os seus filhos, eles não ativam o bem que existe nos filhos. Eles criticam. Eles maltratam. O que fica impresso, em geral, nas crianças, é um senso de desvalor muito grande. Olha, você não vai longe na vida fazendo isso assim. Estuda, estuda, estuda e tira um 5, tira um 6, tira um 8.
como se aquilo fosse resolver a vida daquela criança. E isso quando não fala coisas mais terríveis. Porque se nós lembrarmos da nossa infância, nós vamos saber o que está registrado na nossa mente enquanto esse disco gravado. Porque isso aparece no momento dos desafios da vida, em que a gente acha que não é capaz, em que a gente acha que não vai dar conta, em que a gente se coloca para baixo por conta da nossa baixa autoestima. E a nossa baixa autoestima está ligada diretamente a tudo aquilo que a gente registrou enquanto impressão na nossa mente. A boa notícia é que se está registrado de uma forma ruim, nós temos condições de reprogramar e ativar de uma forma boa. Quando a gente tem consciência desse poder e de que isso é possível. Porque nós temos valores, sim. Nós temos capacidades, sim. Nós temos potencialidades divinas, sim. Nós temos a capacidade e condição de atingir qualquer coisa que a gente queira na vida quando acredita. E a física quântica está aí mostrando isso. Tem realidade aquilo que a gente dá atenção. O que nós damos atenção, a gente cria. Em geral, a nossa própria cultura nos induz a dar atenção a tudo que é de negativo. E nós entramos nessa onda, porque a gente vai como a folha ao vento. Mas quando a gente percebe que nós fazemos as escolhas o tempo todo, que nós selecionamos o que queremos o tempo todo, nós temos condição de realmente ativarmos a luz que existe na gente para realizar aquilo que a gente quer. Então vamos prestar atenção, por exemplo, ao medo. Todos nós, em maior ou menor grau, a gente sente medo. Mas o medo é ilusão da mente. O medo, ele só tem função quando a gente está diante de um perigo real e imediato. Se entrar um bicho bravo pela porta, naturalmente eu vou sentir medo. Porque é um instinto de defesa que vai disparar adrenalina e outras substâncias químicas no meu cérebro, que vão chegar ao meu sangue para que eu fique mais esperta. Então o medo, ele tem uma função nessa situação. Todo o restante de medo que existe na nossa vida é fruto de ilusão da mente. Não tem sentido e não tem finalidade. Ele é resultante de algo que ficou gravado em nós. É como se fosse uma voz. Vamos imaginar uma situação, né? Nós saindo aqui da casa de Padre Pio, 10 horas da noite, suponhamos, vamos sair bem mais cedo, a palestra se encerra daqui a pouco. Mas vamos imaginar assim, saindo daqui 10 horas da noite, tendo que passar por um lugar escuro. Ah, mas e se eu for assaltado? Ah, mas e se alguém me seguir? Olha só, e se? E se? E se? Isso tudo é medo, que tem uma voz que fala com a gente, com a sensação de que nos protege. O perigo do medo é esse. A nossa cultura, ela é tão arraigada ao paradigma do medo, que a gente tem a sensação que o medo nos protege, quando na verdade ele não nos protege. A voz do medo que fala na nossa cabeça, e esse medo, ele se apresenta de diversos níveis: medo de não dar conta, medo de se relacionar com outras pessoas, medo de falhar. Isso tudo é ilusão da mente. Isso tudo é uma cultura de insegurança e desvalor, que a gente aprende desde criança. Cuidado, hein, meu filho, olha o bicho-papão. Olha o velho do saco se você sair na rua. O medo é uma forma de controle para que a gente obedeça. Olha, você vai fazer isso, é pecado. Deus castiga. Nossa, você vai fazer isso, cuidado, olha o espírito obsessor. Então a gente está sempre cultuando o medo ao invés de assumir a responsabilidade pela condução da nossa vida. Eu saio da casa de Padre Pio 10 horas da noite, muitas vezes, e decreto, nada me acontece. E não acontece. Eu não vibro no paradigma do medo. Porque na vida a gente tem ou o paradigma do medo ou o paradigma do amor. No amor existe a confiança na força de proteção, que é uma força que nós temos. Nós temos a capacidade de desenvolver no nosso campo energético uma força de proteção, se conectando às forças de proteção que existem no universo. Então, quando você decreta e acredita e sente vibrar em você que nada te acontece, você cria automaticamente um campo de proteção. Pode estar batendo um arrastão, as pessoas não veem você,
elas passam por você. Porque o seu campo de proteção está ativado. Isso é poder espiritual. Quantos de nós acreditam nisso? A gente fica no paradigma do medo. A gente não acredita muito nessa capacidade. Como também na nossa capacidade de nos curar. Nós temos condição de nos curar. Treinar a nossa mente para que ela seja saudável. Para que a gente faça boas escolhas. Para que a gente aprenda a modelar o nosso temperamento. Tudo tem uma função? Tudo tem uma função. Então deixa eu me educar para aprender a lidar com essa função. Essa coisa verde que está subindo se chama inveja. Por que eu estou com inveja? O que eu admiro nessa pessoa? Eu admiro o dom de falar em público. Então tá. Se é uma coisa que eu acho bacana, eu posso desenvolver em mim. Eu admiro o fato dela fazer uma receita maravilhosa. Eu não sei cozinhar, mas eu posso aprender. Eu não tenho que dar valor ao que eu ainda não alcancei. Eu tenho que ativar em mim a capacidade de alcançar. Então, cada emoção está nos dando um recado. Que se a gente estiver atento e tiver olhos de ver, a gente chama para si a responsabilidade. Porque emoção e sentimento são energias. Energias que vibram em nós. Energia que atraem situações e pessoas para perto de nós. Isso é karma. A gente fica achando que karma são grandes situações de um passado imenso e horroroso que nós vivemos, e aí estagiamos na culpa. A gente nasce com uma culpa que não sabe nem de onde vem e se sente culpado por qualquer coisa que faça. O que é o padrão emocional da culpa? Qual é o recado que a culpa nos dá? Porque a culpa também nos dá um recado. Tudo em nós nos dá recado. Tudo em nós é divino. Todos nós que aqui estamos, espíritos milenares na Terra, graças a Deus já despertos para um caminho da espiritualidade, é claro que nós erramos muito e vamos errar sempre. Porque nós somos humanos e somos falíveis. Todos nós. No nosso aprendizado evolutivo, estamos aí entre os erros e os acertos. Sendo que tudo isso também é muito relativo. Fracasso no dicionário do espírito significa preciso aprender a fazer de outra forma. Apenas isso. Preciso aprender a fazer de outra forma. Já vi que essa aqui que eu fiz, o resultado não foi legal, a consequência não foi legal. Vai aparecer uma nova situação semelhante a essa para que eu aprenda a fazer diferente. Enquanto eu não aprender a fazer diferente, essa situação vai ficar se repetindo várias vezes na minha vida. Então, se aquelas pessoas que às vezes chegam para mim e falam, nossa, não para de acontecer isso comigo. Aí eu falo, opa. O que você está fazendo de igual que precisa modificar? Porque não é para uma mesma situação ficar repetindo na sua vida. É para você aprender, se não aprendeu na primeira, aprende na segunda, fica esperto e aprende na terceira. Porque as situações acontecem assim, para que a gente aprenda a agir. O medo é algo que nos deixa parado. O medo de errar é muito comum nas consciências culpadas. A gente tem tanto medo de errar de novo, já que a gente sofreu a consequência dos nossos erros e doeu emocionalmente, dói muito, a culpa é algo que corrói, que a gente tem medo de tentar. Mas a finalidade não é essa. A finalidade é tentar sempre. A gente precisa trabalhar o nosso medo. O medo significa que nós precisamos nos preparar melhor para determinada situação. Esse é o recado do medo para a gente. Eu não tenho medo de dar conta, tenho medo de não dar conta. Prepare-se melhor para dar conta. Tenho medo de me relacionar com determinada pessoa. Na verdade, o medo não é de relacionar com determinada pessoa. A gente tem medo de como a gente se comporta quando se relaciona com determinada pessoa. Então a gente precisa ficar atento para ir modificando esses padrões, se preparando para agir diferente. A culpa, ela é algo que todos nós temos em maior e menor grau. Todos nós ainda estagiamos na consciência culpada. Porque desencarnamos, tomamos consciência do que fizemos, a tomada de consciência, e aí nós temos dois caminhos em geral.
Ou o caminho do remorso, ou o caminho do arrependimento. No caminho do remorso, a gente fica parado e estagnado na culpa. É o martírio, sem finalidade. No caminho do arrependimento, a tomada de consciência dos nossos erros nos dá uma motivação maior para que a gente haja no sentido de acertar. Então, tanto que João Batista falava o quê? Arrependei-vos. Era quando ele pregava no deserto, arrependei-vos. Porque o estado de arrependimento é um estado positivo. Você tomou consciência de um caminho que não foi legal, e aquela tomada de consciência vai te motivar a acertar. Agora, o remorso, ficar estagiando na culpa porque eu errei, e não conseguir se libertar, é algo que é um martírio desnecessário. E o convite da culpa é o convite do perdão, do auto-perdão. Eu preciso aprender a reconhecer a minha falibilidade. Errei sim, como ser humano, num estágio de aprendizado aqui na Terra. Mas terei várias oportunidades para aprender a fazer diferente, a agir diferente, a fazer melhor. O meu compromisso é em acertar. Muito embora eu saiba que dentro, mesmo nesse compromisso, eu irei errar várias vezes. Então, pedir perdão para si mesmo, reconhecer a necessidade de se auto-perdoar. E, se for possível, pedir perdão para aquela pessoa a quem, de alguma forma, nos magoamos. Então, o convite da culpa é esse, um convite ao auto-perdão. Então, nós vamos vendo que cada emoção é esse recado. E que a gente pode aprender a lidar com isso. Que é bom para a gente sair da culpa, viver na liberdade, assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Isso é livre-arbítrio. Arbítrio é a seleção natural que a gente faz todo dia. A gente escolhe o tempo todo. A gente escolhe o tempo todo. Nós podemos escolher os pensamentos que queremos ter. Isso é livre-arbítrio. Que tipo de pensamento eu alimento? Que tipo de pensamento? Quando aparece um desafio na minha vida, como eu me comporto? Eu dou guarida ao paradigma do medo ou dou guarida ao paradigma do amor? Porque no amor eu tenho a confiança absoluta nas minhas potencialidades. Porque eu sou uma filha de Deus, eu posso qualquer coisa. No amor eu sou otimista, eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu sempre vejo e procuro a melhor solução para todo mundo. Eu ajo em cima de uma ética universal. No paradigma do medo, eu sou pessimista. Eu estou sempre buscando um motivo para me aborrecer, eu estou sempre irritada. Estou sempre achando que o negócio não vai dar certo. Qual é o tipo de pensamento que eu alimento? Que tipo de programas eu vejo? Como eu me nutro emocionalmente durante o dia? Quais são as minhas escolhas? Que tipo de conversa eu tenho? Que tipo de livro eu leio? Que tipo de música eu escuto? Tudo isso são escolhas. Escolhas que determinam o nível energético que eu irei vibrar naquele dia. O nível energético que irá determinar a minha sintonia vibratória. Porque no mundo que nós estamos, esse mundo enlouquecido, porque é um mundo em que nós temos guerra, em que nós temos crimes bárbaros, em que nós temos uma violência absurda, as energias aí fora, que estão em todo o campo, são energias muito desequilibradas. Mas são energias. Nós somos energias. Vivemos no mar de energia. Qual é a minha sintonia vibratória, hein? Que tipo de energia eu puxo para mim, hein? De que eu me alimento? De energias positivas ou de energias desequilibrantes? Tudo isso é livre-arbítrio. Tudo isso é escolha. Tudo isso é saúde ou doença. Então nós vemos que nós temos a responsabilidade pelo nosso estado de espírito. Nós temos responsabilidade se termos mais ou menos saúde. Mas nós vivemos com esse senso de responsabilidade? Ou ficamos achando que nós vamos conseguir cura fora de nós? Nós temos muita ajuda, sem sombra de dúvida. Aqui na casa de Padre Pio é palpável. A gente vê isso o tempo todo. Como a espiritualidade aposta na gente. Independentemente de quem nós somos. Como a espiritualidade aposta na gente. Eles fazem, eles ajudam, eles orientam. Mas eles não podem fazer por nós aquilo que nos compete no campo do aprendizado.
Então, muitas vezes, nós conseguimos até a cura, de fato, para uma doença que se manifesta no corpo físico. Mas se nós não tivermos o olhar de que aquela manifestação de doença, da doença, aponta um desequilíbrio no campo espiritual, e nós não trabalharmos esse campo espiritual, daqui a um tempo, novamente, o corpo manifestará um desequilíbrio. Porque esses corpos sutis, eles interagem o tempo todo. O nosso temperamento é determinante. As nossas palavras são determinantes. Palavra é magnetismo. Palavra é energia. Palavra dispara processo. Palavra tem direção. E como tudo que é energia, pela lei de ressonância, vai e volta. Então o que eu falo, o que eu penso e o que eu sinto, vibra, dispara processos na energia universal. E nós temos durante muito tempo usado esse dom divino inconscientemente. Então nós precisamos aprender a agir e a viver aqui na Terra com o olhar da imortalidade. Nós somos espíritos em passagem, no estágio de aprendizado. A minha personalidade de hoje é Daniele. Amanhã pode não ser. E possivelmente não será. Quantas outras já foram? E no campo mesmo desse trabalho espiritual, a ciência já começa a trabalhar as personalidades, as múltiplas personalidades do passado, que muitas vezes se manifestam na vida presente. Esse é o trabalho de apometria, que a casa aqui também possui. Quando na psicoterapia reencarnacionista a gente também lida com situações cristalizadas na personalidade da pessoa ligadas a vidas passadas. E no trabalho terapêutico de regressão a gente consegue desligar. Mas desligar apenas não basta. É necessário imprimir novos padrões. Se uma personalidade minha do passado interfere na minha vida presente, na sua arrogância, no seu orgulho, na sua depressão, ao desligar, eu consigo impor a minha vontade para que novos padrões surjam. Apenas isso. Não existe uma mágica, uma alquimia que seja exterior a mim. Tudo parte de mim, das minhas escolhas, a partir dos meus níveis de consciência. Então, mesmo as subpersonalidades, quando são trabalhadas, as múltiplas personalidades, no fundo, sou eu que devo imprimir novos padrões, padrões mais saudáveis na minha vida. E isso a gente faz com hábito, com a consciência, com as novas escolhas. Alguma pergunta? Está tudo certo? Alguma dúvida? Eu gosto mais de conversar com perguntas, assim, porque realmente fazer palestra, assim, de 1 hora, né? Mas alguma questão que vocês queiram levantar? Ou não? Ou não? Tá dando para entender? Tá direitinho? Ah, Luiz Augusto, você me paga. Bom, vamos lá. Então vamos falar um pouco, né, sobre relacionamento também, que isso está muito ligado às nossas... Geralmente em consultório as pessoas chegam e essa é sempre a primeira queixa, né? De como a gente se coloca nos relacionamentos e como a gente pode desenvolver um olhar espiritual em relação a isso. Eu acho que obsessão, sim. O que tem? Os processos obsessivos, a gente pode falar sobre isso, porque também tem a ver com cura e saúde, né? O que vem a ser um processo obsessivo, né? E ele pode acontecer das mais diversas formas. O processo obsessivo ele pode acontecer tanto de espírito encarnado para espírito encarnado, né? Quanto de espírito encarnado com o espírito desencarnado, e o espírito desencarnado em cima do espírito encarnado. Mas todos eles, existe uma vontade determinante que se sobrepõe à do outro. E, em geral, a gente coloca muita responsabilidade na mão dos obsessores, né? Eu acho que os obsessores devem estar de saco cheio da gente.
Sério, porque a gente acha que tudo é espírito obsessor, né? A pessoa está apoplética, tendo piripaque, está obsidiada. A culpa, como se o obsessor fosse um algoz, né? E a gente se coloca muito na posição de vítima e vê aquela pessoa que está sofrendo um processo obsessivo como se ela fosse vítima de um determinado espírito. Nós não somos inocentes e nós não somos vítimas de absolutamente nada. Um espírito, para chegar ao ponto de obsediar uma pessoa, em primeiro lugar, tem que ter a sintonia vibratória daquela pessoa. Vamos imaginar o que é um processo obsessivo. Assim, eu, Daniele, de espírito de porco, chego para Marcita, minha amiga querida, e chamo a Marcita, convido a Marcita para que a gente vá fazer alguma coisa que não presta. Bom, né? Oh, toca aqui, Marcita. Pois é. Fizemos muitas vezes. Ela pode aceitar ou não. Eu dei a sugestão. Ela pode aceitar ou não. Fala assim, não, Dani, você não quer mais pra mim, meu momento agora é outro, canta pra subir, vai pra outra turma, que isso não me pertence mais. Ou não, fala assim, sabe que você deu uma boa ideia? Vamos. E vamos. Isso é um processo obsessivo. Há uma sugestão que ela é aceita pela pessoa. Esse é o primeiro passo de um processo obsessivo. Uma sugestão que um espírito te dá em relação a alguma coisa e por afinidade você acolhe. Esse é o primeiro momento, obsessão simples. Só que pode ser que essa obsessão ela aconteça apenas por afinidade. O obsessor ele não tenha uma finalidade maior de prejudicar. Pode apenas ser uma situação de sintonia. Uma vez eu tive a oportunidade de ver isso muito claramente em família. Um primo chegou completamente desequilibrado em casa. Ele sabia, ele tinha consciência da mediunidade dele, ele estava num bar e começou a se sentir mal. Começou a suar frio, a passar mal, ele já sabia da mediunidade dele, ele logo atentou. Opa, estou sob influência de um determinado espírito, né? Isso aqui não é meu, isso não me pertence. Até porque ele era muito bem-humorado e ele estava com uma coisa assim que ele não tinha nem mais bom humor, né? Ele chegou em casa de uma família espírita, com médiuns videntes perto, claro. Você automaticamente vai Não recomendo fazer isso em casa, hein, gente? Vocês vêm para casa de Padre Pio, pelo amor de Deus. Mas lá a família era preparada para isso. Fizeram uma reunião em casa e o espírito se manifestou. E ele falou assim, não, mas eu não quero prejudicar esse menino. É que eu gostei muito dele. Eu estava lá no bar e ele começou a contar piada. E eu achei tão engraçado que eu resolvi ficar perto dele. Eu não sei para onde eu vou mesmo. Olha só, ele não queria prejudicar. Foi afinidade. Ninguém mais aqui vai contar piada em bar, né? Pode contar, gente. Então, fez-se o culto ali e esse espírito foi encaminhado, até porque aquela família possuía o amparo espiritual muito grande. Né? Então, olha só, um exemplo de que não havia a intenção de prejudicar. Era apenas um espírito perdido, como milhares que estão por aí, que desencarnaram e não sabem que desencarnaram. A gente está andando na rua e passa por muitos deles. Mas é a nossa sintonia vibratória que vai determinar. Nós cultivarmos pequenos hábitos na vida diária da gente pode fazer toda a diferença. A oração ao acordar, ela determina você cuidando do seu campo magnético de proteção. Então você já se prepara para o seu dia. E está ali no dia a dia, notou que de repente a energia está esquisita, começou a arder o pescoço, começou a suar meio frio, presta atenção. Pode ser que você pegou alguma carga que não te pertence. Pode ser que esteja ali acompanhado de alguém que não é para ficar perto de você. Você tem condição de elevar a sua sintonia vibratória e desligar esse processo. Através dos bons pensamentos, através de uma boa música, através de uma leitura, através da oração. E na hora de dormir é fundamental. A hora de dormir é a hora em que, ao deitar e a gente dormir, o nosso espírito sai do corpo. E aí, se a gente não tem o hábito da oração, pode ser que quem venha esperar não seja o nosso anjo guardião, mas alguém que está querendo acertar as contas com a gente em relação a algum passado. E aí a gente acorda mal, com uma sensação de cansaço,
tem sonhos perturbados, porque não se preparou para dormir. Então são pequenos hábitos diários de saúde espiritual. Porque a nossa realidade é o espírito, gente. Corpo físico é uma roupagem que a gente vai deixar daqui a pouco. Pode durar 10, 20, 40, 50 anos, mas a gente vai deixar. Agora o espírito a gente leva por toda a eternidade, somos nós. Então a gente tem que aprender a cuidar desse nosso patrimônio, para que ele se manifeste na Terra com saúde. Agora, tem muitos casos, nós que não somos santos, que já prejudicamos muita gente, que já traímos muitas vezes. Nós temos aqueles que vieram nos ensinar a agir diferente. O meu olhar para qualquer processo obsessivo é de gratidão. Eu agradeço os meus. Não são poucos, não. Mas eu agradeço aos espíritos que me perseguem, porque eles me obrigam a andar na linha o tempo todo. Não fossem eles, possivelmente eu seria mais descuidada no meu processo de manutenção do meu equilíbrio diário. Eles estão na minha cola, não sou santa, nunca fui. Não estou muito longe de ser. Então eu não encaro os obsessores com medo. Eu não dou guarida, eu estou atenta para que a sugestão deles não me faça novamente errar. Porque o que eles fazem é sugestionar. Eu vou acolher ou não, é livre-arbítrio. Para chegar a um processo obsessivo, como uma fascinação, ou um estado de possessão ou subjugação, é porque eu fui abrindo muito a minha guarda. E eles são espertos, eles sabem onde é o calo de cada um de nós. Né? A fascinação, para todo aquele que trabalha na sua mediunidade, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o mecanismo é muito sutil, é pela vaidade. A gente começa a brigar com um, a ficar chateadinho com o outro que pode nos orientar, se melindrar. Aí vai se afastando das pessoas que podem nos ajudar. E aí vai adquirindo a confiança daquele espírito que está nos obsediando. Muitas vezes a gente começa a achar que eles são os nossos guardiões, que estão nos orientando. Porque no processo de fascinação, o espírito obsessor, ele conquista a confiança do obsidiado. Então o obsidiado só escuta ele. E aí, tem até uma história que uma vez me contaram que eu achei até interessante. Né? Que surgiu um espírito com uma pessoa e essa pessoa não tinha o hábito de questionar o que acontecia na vida, achava que, já que surgiu e se apresentava todo pomposo, esse aqui é o meu mentor espiritual. E tudo que ele ia fazer na vida, ele perguntava para esse espírito. Né? E o espírito respondia. Né? Desconfiem. Se o espírito fica respondendo muito as suas questões, desconfie. Guia não escolhe por nós e não fica respondendo as nossas questões, não. Eles falam assim: confia, na raiva vai dar tudo certo, Deus está com você, mas não responde, porque nós precisamos exercer o nosso discernimento, e o nosso discernimento ele é exercido nas questões que a vida nos apresenta. Então, se o Espírito nos dá muita resposta, cuidado, né? E presta atenção no teor da resposta, porque é pelos frutos que a gente conhece as árvores. Se não tiver ética, descarta de vez. Mas aí, tudo ele consultava para esse espírito. E o espírito respondia dando certo. Né? Então ele foi conquistando a confiança desse espírito. E um dia, ele estava no carro dirigindo, o espírito ao lado, ele a toda, né? Aí perguntou: posso ultrapassar? O espírito: pode. Ele ultrapassou, bateu o carro, desencarnou. E aí, ele lá desencarnado, né? Chegou para ele e foi prestar conta. Eu falei: mas vem cá, você não falou que eu podia ultrapassar? Ele falou assim: ué, eu não podia? Você não ultrapassou? Mas eu morri. Aí eu também. Aí, mas você não era meu guia? Ele falou assim: quem disse isso? Eu nunca disse que eu era seu guia. Eu só respondi o que você me perguntava. Na verdade, era um obsessor disfarçado. Mas ele conquistou o quê? A confiança para atingir uma determinada finalidade, que era desencarnar o sujeito. Então, nós temos que ter muita atenção a isso, né? A quem nós atendemos. Porque, na verdade, nós precisamos aprender a andar com os nossos próprios pés. Quando a gente aprender a ouvir a voz da nossa consciência,
A nossa consciência é Deus se manifestando em nós. Aliás, isso é a resposta do Livro dos Espíritos, né? Quando eles perguntam onde estão escritas as leis divinas, a resposta é na consciência de cada um. Todos nós temos esse parâmetro em nós. Só que a gente não acredita e não está acostumado a consultar a consciência. E quando consulta, ainda discute com ela. Porque nós somos terríveis. Né? A gente consulta a consciência, quer agir de uma determinada forma, aí a consciência fala, não, por aí não, esse não é o caminho. E a gente discute e faz, quebra a cara e se arrepende. Por quê? Porque não ouviu o que a consciência dizia. A consciência é o nosso melhor guia. Quando a gente aprende a se ouvir, a ouvir a consciência, que é Deus se manifestando, as nossas escolhas são tranquilas, a vida flui. A vida flui. Deepak Chopra, num dos livros dele, ele fala que nós podemos perceber a voz dessa consciência se manifestando em nós através das sensações corporais. Ele fala o seguinte, ele nos aconselha, quando a gente está em dúvida em relação a alguma situação da vida da gente, ele fala assim, pergunta para a sua consciência, pergunta para você, ela vai te responder. E presta atenção na sensação corporal que você vai ter logo a seguir. Se aquela decisão que você quer tomar te der tranquilidade, você sentir uma paz no peito, você se sentir bem, é sinal de que essa decisão está de acordo com as leis, com a ética universal e vai te dar um karma positivo. Mas, se a sua decisão te provocar alguma sensação corporal de aperto no peito, de mal-estar, de ardência, é sinal de que essa decisão representa um karma negativo. Então, as questões estão aí. É a gente realmente aprender a desenvolver esse olhar espiritual na vida, a ter olhos de ver o que a vida quer nos ensinar. Todos nós estamos aqui para refazer nossos padrões emocionais, para resolver as nossas questões internas, os nossos conflitos internos, ao invés de projetar no outro esse conflito. As nossas relações uns com os outros mostram muito isso. A pessoa que é muito cri-cri, que está sempre brigando e discutindo uma com outra, é porque ela está cheia de conflito interno e projetando esse conflito na sua vida exterior. Uma pessoa pacificada, ela tem relações mais saudáveis e mais pacificadas. As nossas relações, elas são fundamentais para o nosso processo evolutivo. O outro, ele mostra a nossa condição de ser, porque ele traz à tona quem nós somos. Se a gente tiver esse olhar, a gente para de querer mudar o outro e passa a perceber o que a gente precisa mudar em nós. Porque a gente fica sempre projetando essa mudança para o outro. Ah, porque fulano tem que ser assim, que ciclano tem que ser daquele jeito. A gente não tem condição de mudar o outro. O único mundo que a gente pode mudar é o nosso interno. Esse nós temos o poder. Esse nós temos condição de mudar. E o outro nos mostra isso. É um espelho onde a gente se vê. Porque se o outro nos irrita, a irritação é nossa. Se o outro nos chateia, a mágoa e o melindre é nosso. Então, é sempre assim. O que o outro... Por que eu estou tão chateada com essa pessoa? O que essa pessoa... Ah, não atingiu uma expectativa. Mas a expectativa é minha. Fui eu que criei. Expectativa é fantasia. É ilusão, não existe. Se eu crio expectativa, o outro não tem a obrigação de atender a minha expectativa. Mas, em geral, a gente cria e se magoa quando o outro não atende a nossa expectativa. Esse, em geral, é o caminho emocional da mágoa. A gente se magoa quando o outro não faz aquilo que a gente quer, quando ele não é quem a gente pensou que ele fosse, que, na verdade, representa a não aceitação do estado de ser daquela pessoa. E aí a gente vai fazendo uma confusão na vida desnecessária. Porque em vez de olhar para si, está tentando mudar o outro. Isso a gente faz muito nos relacionamentos. Quando a gente se chateia com um amigo que agiu de uma forma como a gente achava que não deveria agir. O que é, é. O que não é, não é. A pessoa é o que é. Ela vai agir conforme ela é.
E a gente tem que dar a liberdade das pessoas serem o que são. Assim como nós gostamos de ser quem nós somos e ficamos muito chateados com aquela pessoa que fica querendo nos mudar. A gente acha o quê? Poxa, mas não me aceita do jeito que eu sou? Então vale para mim, não vale para o outro? Vale pra gente. Isso é segredo, que não é segredo, né, gente? O tempo todo isso está aí milenarmente, há milênios sendo mostrado pra gente. Que nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa evolução. Isso é livre-arbítrio, isso é poder. Temos que tirar o poder do outro nos chatear, o poder do outro nos magoar, o poder do outro nos ferir. Vamos parar de ser magoável, vamos parar de ser ferível, vamos assumir isso. Vamos entender os processos, vamos aprender a desenvolver a compaixão enquanto processo. Porque compaixão não é sentir o que o outro sente, ou está sofrendo, tem que sofrer também. Não. Compaixão é um processo que envolve aceitação, compreensão e perdão. Eu aceito o outro como quem é, como é. Eu compreendo o estado evolutivo daquela pessoa com os seus processos internos, aceito e perdoo. E aí, quando eu faço isso, as pessoas não me magoam mais. As pessoas não me chateiam mais. Eu dou liberdade das pessoas serem quem elas são. E dou para mim também. Vai dizer que não. Mas à medida que nós desenvolvemos em relação ao outro, é à medida que nós desenvolvemos em relação a gente. O mundo tem a nossa medida. Quanto mais compassivo eu sou com o outro, quanto mais compassivo eu sou comigo. Se eu consigo flexibilizar minha rigidez para aceitar as pessoas como elas são, eu também vou flexibilizar em relação a mim. E isso foi uma das experiências mais interessantes que eu tive numa reunião de desobsessão, que eu participei uma vez. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Porque realmente foi uma experiência marcante e determinante na minha vida. Eu estava no centro espírita, que eu participava, em Nova Friburgo, numa reunião de desobsessão, e veio um espírito desencarnado, chorando muito, e ele havia sido espírita aqui na Terra. E ele desencarnado, ele se culpava muito e se cobrava muito, e ele chorava muito. E ele veio através da minha mediunidade. Então eu tinha a sensação corporal que ele estava sentindo ali na hora. Muita culpa, muita cobrança, porque eu sabia, eu tinha conhecimento da doutrina espírita, eu não poderia ter agido daquela forma, e era de uma rigidez, e ele sofria, e era de um julgamento em relação a si mesmo, como aquela criatura sofria. Quando ele foi embora, a minha mentora chegou para mim e falou assim: essa é a medida. Mas, no meio da reunião ali, eu não poderia nem parar para meditar naquilo que ela tinha me dito, né? A única impressão que eu tive foi de que ele era um chato de galocha. Ele devia ser aquela pessoa que se preocupava muito, essa foi a impressão que eu tive e que eu peguei na energia dele. Ele se preocupava muito com o outro. Era aquela pessoa que ficava cobrando do outro a atitude, cobrando dos outros horários, cobrando dos outros a postura. Então ele era muito rígido nas situações. Isso me marcou muito. Mas aí terminou a reunião, voltei para casa, estive com meus filhos. Quando fui para o meu quarto meditar, eu lembrei da frase da minha mentora: essa é a medida. E comecei a pensar naquilo. Aí ela se chegou, né, novamente perto de mim, e aí a gente começou, me deu uma aula de flexibilidade. Ela chegou para mim e disse o seguinte: a medida que ele desenvolveu para lidar com as pessoas do centro espírita que ele trabalhava era uma medida de muita crítica e de muito julgamento. Ao desencarnar, essa foi a medida que ele tinha para lidar com as questões dele. Então ele era muito rígido, muito crítico e não se perdoava. A medida que você desenvolver na sua vida é a medida que você terá quando você desencarnar. Porque o tribunal é da sua consciência. Ninguém te julga a não ser você. A partir dali, eu passei a flexibilizar tudo. Perdoo todo mundo, gosto de todo mundo, quero bem, eu dou várias chances para todo mundo, porque essa é a medida que eu quero desenvolver para mim. Já pensou você ficar ali preso na culpa, por rigidez, por crítica? Cada um é o que é, assim como eu sou o que eu sou.
a gente procura ser o melhor que pode, mas tem que se perdoar muitas vezes, tem que se tolerar muitas vezes. Aliás, eu costumo dizer, né, as pessoas que convivem comigo aqui perto sabem, que nós temos que aprender a ser a nossa melhor companhia. A gente tem que se tratar muito bem. A gente tem que ter um amor profundo por nós mesmos. As nossas escolhas têm que ser sempre muito dignas, muito verdadeiras, muito honestas conosco mesmo. Porque essa relação da gente com a gente mesmo, a gente vai levar para toda a eternidade. Todas as pessoas passarão. Porque nós estamos aqui num processo de conhecimento e evolução em conjunto. Agora, a minha companhia, eu vou me levar para toda a eternidade. E tem gente que chega para mim e fala, me ajuda, eu não me aguento. Eu não me aguento? Eu me aguento, eu me acho ótima. Muito legal, bacana pra caramba, porque tem que ser assim, gente. Nós vamos nos levar para onde quer que a gente vá. Então essa relação com a nossa consciência, sabe, de você chegar e tá tudo certo, eu fiz o melhor que eu podia, mas aquilo que eu não fiz e que não deu, tá tudo bem, eu faço amanhã, resolvo depois. Como é essa linguagem com a gente mesmo? Como é essa relação com a gente mesmo? Isso é determinante para a saúde ou doença, para a ansiedade ou para a tranquilidade. Porque fé é isso, é você ter a certeza de que no fundo tudo está certo e tudo termina bem. Isso é princípio. Quem tem fé sabe que tudo termina bem. Se não está bem é porque não terminou. Porque é assim. As coisas vêm na medida que a gente pode resolver. Porque senão elas não viriam, não seria justa. Então vem na medida que a gente tem condição. Então vamos acreditar na nossa capacidade. Vamos assumir a nossa divindade. Vamos afastar a cultura das trevas de desvalor pessoal, de sofrimento. Nós temos muito valor. Quando a gente direciona a nossa vontade, a gente pode qualquer coisa. E foi isso que eu separei para fechar o trabalho da noite de hoje. Vou pedir vocês uma licença só para ler um parágrafo. Essa mensagem é uma fala pequena, está no livro As Duas Esfinges, de Rochester. E ele fala o seguinte: cegos de paixão e da carne, os homens não se dão conta da terrível energia do gigante adormecido que vegeta neles. A força de vontade é uma partícula da própria divindade, livre de tudo o que é material. Quando ela abre as suas poderosas asas, não há limite para o seu voo, e tudo se submete à sua vontade. A força de vontade é a chave de todos os segredos, que abre todas as portas ao escolhido, o qual tem o querer. Ela lhe abre os mistérios, faz submeter-lhe os princípios cósmicos e lhe ensina a governá-los no grandioso laboratório do Criador, o qual não é cioso e nem avaro, e cede em seus infinitos domínios o lugar para os seus discípulos autênticos. O imenso conhecimento não é nada se ele não for governado e dirigido pela força de vontade. Então essa força de vontade, esse poder de realização, isso é poder espiritual. Todos nós aqui temos. Quando a gente associar essa vontade à luz que existe, a Deus, a gente pode alcançar o que quer no campo da realização. Porque a nossa vontade vai estar aliada à vontade do Criador. E Deus quer que a gente realize muito, que faça muito, que ilumine muito. Porque quando a gente se realiza aqui na Terra, é Deus se realizando através de nós. Então que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare, que a nossa luz brilhe, né? E que depois, semana que vem, vocês cobrem de Luiz Augusto ele não ter estado aqui presente na noite de hoje. Vou pedir só o Tarcísio para fazer a prece de encerramento, por gentileza. Vamos agradecer a espiritualidade
a oportunidade que tivemos hoje de despertar em cada um de nós essa visão da união do corpo, da mente, do espírito, a interação dos sentimentos com nossa mente, a harmonia do nosso espírito, que há de nos conduzir à cura. Agradecemos a nossa irmã pela visão, pelas palavras, pelos ensinamentos que traz, porque é despertando em nós a consciência de que nessa harmonia, no equilíbrio que nós mesmos, dentro dos nossos livre-arbítrio, conduzimos a nossa vida, é que nós vamos conseguir efetivamente fazer a cura através do Espírito. Assim, Senhor, que essas palavras sejam sementes no nosso interior para despertar a nossa consciência. Assim, agradecemos por mais essa oportunidade, dando graças a Deus. Graças a Deus.